Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de política, de pandemia, de ciência. Já morreram 6.084.232 pessoas no mundo, decorrentes, né, do coronavírus, e 656.003 pessoas no Brasil. Para a gente falar sobre todo esse tsunami, né, tudo isso que aconteceu nesses últimos 2 anos, temos aqui o Pedro Halal. Tudo bem, Pedro? Como vai? Tudo bom? Prazer estar aqui, Afonso. Vai ser muito bom conversar sobre esse tema, que infelizmente não é um assunto agradável, mas é um assunto necessário. Muito obrigado. Peço que você se apresente, por favor. Então, assim, eu sou o Pedro Halal, eu sou formado de graduação em Educação Física, e aí migrei para a área da saúde pública, fiz mestrado e doutorado em saúde pública, em epidemiologia especificamente. Atuei como reitor da universidade por um período de tempo, mas mais especificamente me envolvi com o assunto da Covid, porque coordenei um grande estudo epidemiológico sobre a disseminação do coronavírus no Brasil, o EpiCovid. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Muita gente me conhece pela minha conta no Twitter, tem gente que me conhece porque eu depus na CPI da Covid, mas basicamente essa é a minha trajetória. E uma coisa que chama atenção, e aí, Afonso, já falando um pouco mais descontraído, é que eu não estou sempre com a mesma camisa. Eu tenho 3 dessas e 2 daquela cinza que é gola polo também. Eu faço questão de, na maioria das minhas manifestações públicas, vestir no peito a camisa da Universidade Federal de Pelotas, porque eu acho que precisamos recuperar o sentimento de pertencimento, o sentimento de orgulho das universidades no Brasil. Então, um pouco de quem eu sou é por aí. Muito obrigado. Somos conterrâneos, né? Nós temos o mesmo estado. Bom, vamos começar então por essa questão. Parece que agora Israel anunciou a descoberta de uma nova variante, né? Vamos começar por isso. O que são essas adaptações? Porque, pelo que eu entendi, as mutações fazem parte do próprio sistema da evolução. É assim, Afonso, o bom de eu te responder essa pergunta é que eu também não sou especialista nisso. Quem entende mais disso, pessoal da infectologia, virologia. E mais claro que eu estou estudando isso já faz desde o começo da pandemia, então eu acho que eu consigo explicar de um jeito mais simples, porque o aprofundado não é a minha área. O que acontece? Se a gente pegar outros vírus, vamos pegar um exemplo bem que é bom de dar, que eu já vi que os profissionais usam muito, é o vírus do HIV. O vírus do HIV, se tu faz mapeamento dele, ele é diferente praticamente de pessoa para pessoa. O vírus da Covid, não. Ele era um vírus mais tradicional, que surgiu, que tinha uma similaridade grande na sua composição quando ele se disseminou. Mas é normal no processo de sobrevivência do vírus, porque o que o vírus faz? Ele luta para sobreviver, para reproduzir, essa é a tentativa dele. Claro, ele luta com as forças dele, a gente luta contra ele. É normal no processo ele se adaptar. E o que acontece? As adaptações geram essas variantes. A grande maioria das variantes não são chamadas variantes de interesse. São variantes que têm características que não fazem ela ter uma peculiaridade que significa alguma preocupação para nós. Quando a gente fala da alfa, da delta, da gama, da ômicron, essas são as variantes de interesse, são as variantes que o vírus mudou o suficiente para causar por exemplo, uma doença nova ou com características diferentes. No caso da Covid, até para dar um exemplo, o que mais chama atenção? Quando a gente compara as variantes iniciais com a Ômicron, o que é a grande diferença? A Ômicron, infelizmente, conseguiu furar o bloqueio da vacina. A Ômicron é a primeira variante que pega bastante pessoa vacinada. Felizmente, ela não consegue furar a barreira da proteção que a vacina causa contra caso grave e contra a morte. Mas ela fura a barreira. Então, assim, a pessoa vacinada pega também a Covid-19 nessa versão Ômicron. É muito difícil ela pegar nas versões anteriores. Então, a variante é isso. É uma mudança, uma mutação do vírus que torna ele com alguma característica diferente que seja relevante. Isso é o que a gente convencionou chamar de uma variante. Legal, obrigado.
tem se falado muito da participação humana, né? Então se falou da desorganização dos habitats. O que a gente pode relacionar com a nossa parte? Assim, ó, a primeira coisa é não entrar numa lógica de apontar o dedo. A Covid surgiu porque a população do lugar está... Gente, nós temos problemas de saneamento, de problema de serviço de saúde, de dificuldade de manejar doença crônica. A gente tem um monte de problema no sistema de saúde mundial e, infelizmente, um desses problemas parece ser a origem principal desta pandemia. Ela começou na China. A China foi um exemplo de controle da pandemia. A primeira vez que a China está descontrolada depois de março, depois de janeiro de 2020, é agora. Durante esses 2 anos e pouco que o mundo todo estava sofrendo com a pandemia, a China trabalhou super bem para controlar. Agora é que está realmente enfrentando um novo aumento de casos. Então, assim, a primeira coisa é parar de apontar o dedo. O culpado é esse. Agora, claro que tem participação humana. Tudo tem participação humana. Tem gente, por exemplo, que faz uma associação muito forte entre aquecimento global e a probabilidade de novas epidemias ou pandemias. Porque a gente, de uma forma ou de outra, mexe na estrutura do sistema, tratando de uma forma quase que como se fosse um engenheiro, e mexendo na estrutura desse sistema, a gente gera adaptações em todo mundo, inclusive nos vírus, bactérias, etc. Então, assim, tem participação humana, mas não tem culpa humana identificável. Eu não acredito, por exemplo, em algumas teorias de conspiração. Porque foi produzido. Não, isso para mim é quase filme de ficção. Acho que aconteceu, infelizmente, de termos uma pandemia, e acho que a nossa geração não vai vivenciar outra pandemia. Também não sou catastrófico ao ponto de achar que agora vai acontecer uma a cada semana. Não. Tivemos esse momento, vamos saber aprender com ela para estarmos mais preparados, para evitar a próxima e quando ela chegar, lidarmos melhor com ela. Agora, os vírus estavam lá na floresta, né? E, de certa forma, se desorganizou isso, eles saíram de lá, o ser humano está chegando mais próximo. É um pouco disso. O ser humano está... não está chegando mais próximo, a tua terminologia está sendo até meio leve. Nós estamos invadindo. Assim como, esse ano, muita gente relatando como aumentou a quantidade de tubarão numa praia específica de Santa Catarina. Não vou citar o nome para não ser... Claro, fizeram uma gigantesca intervenção ambiental para aumentar a faixa de areia. É óbvio que mexeu. Então, assim, como a gente aprendeu na ciência lá atrás, a ação gera reação. A gente não pode achar que a gente vive sozinho no planeta, a gente tem as ações, essas ações geram reações. E uma delas é essa. Coisas que estavam restritas a um ambiente estão se aproximando da gente, não porque o ambiente está vindo para a gente, nós é que estamos indo invadir ambientes que sem o devido cuidado, para dizer o mínimo. Certo. Bom, essa pandemia teve um caráter bastante colonial, né? Eu chamo de pandemia colonial, porque teve dados censurados, é como se a guerra civil, que é o Estado brasileiro, né, viesse à tona aí. O que você pode falar dessa relação colonial aí? Olha, eu acho o seguinte, eu não vou... Eu vou falar mais um sentimento mais de politização do que especificamente de colonialismo. A verdade é o seguinte, a gente tem uma pandemia que, primeiro, escancarou desigualdades em saúde que já existem no Brasil há muito tempo. Só que a pandemia veio assim com uma lupa e com atenção total, mostrando, olha, está evidente. Por exemplo, lá no começo da pandemia, Afonso, logo no começo, a pandemia chegou de avião, pessoa rica de verdade. Cara, logo no começo da pandemia, nós fomos a campo fazer o EpiCovid. Isso aí era maio de 2020. E na primeira fase do EpiCovid já tinha o dobro do risco de infecção entre os pobres em comparação aos ricos. Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe uma discussão
necessária de desigualdade, que é gravíssima no país, que é super relevante, que infelizmente não está bem, o país não lidou bem o suficiente com ela. E, além disso, a pandemia chegou num momento em que o país vive o seu maior retrocesso no período pós-ditadura. Um momento em que um projeto anti-ciência é o projeto oficial de país do Brasil. Então, assim, eu acho que é aí que entrou essa confusão. Tem uma coisa que o pessoal me pergunta muito, tá, mas como é que tinha que ter sido a comunicação da pandemia? A resposta mais simples é, para que a comunicação, por exemplo, as pessoas usar máscara, funcionar bem no Brasil, teria que ser assim, o Neymar, a Anitta, o Felipe Neto, o presidente, o pesquisador e o prefeito, ou a prefeita, todos deveriam dizer a mesma coisa. Olha, use máscara. E no Brasil isso nunca aconteceu. Existe sempre uma proposta de um clima de tensão, de discursos antagônicos, que na prática alimentam os projetos de poder dos políticos e confundem a população, matam as pessoas, fazem com que as pessoas não tenham informação. Então, assim, para mim é isso o reflexo da pandemia no Brasil. É uma pandemia que... Gente, o Brasil que tem um histórico na saúde pública, o Brasil normalmente é top 10 de melhor resposta a qualquer coisa que aparece que exige resposta da saúde pública. Na pandemia de Covid, nós somos dos 10 piores. Nós não somos o pior. Nós somos, acho que, o 9º pior. Mas nós somos um dos 10 piores. Pelo amor de Deus, com a estrutura de saúde que o Brasil tem, com o SUS, nós não podíamos estar lá atrás. Então, vacinando 1 milhão de crianças num sábado, o Brasil chegava a fazer, né? Acho que até mais. O Brasil era capaz de ter feito, desde o começo da pandemia, uma média de 2 milhões de doses de vacina por dia. E o Brasil começou fazendo 250 mil doses de vacina por dia. Claro que, no fim, a vacinação está sendo um sucesso. Claro, porque tem uma cultura vacinal gigantesca. Mas o que as pessoas esquecem de dizer é que, nesse atraso do começo da vacinação, morreu um tio, um parente, um irmão. Por quê? Porque o Brasil estava brincando de ser contra a vacina. Então, assim, tem aí um componente grave, que é um componente que eu uso mais o termo dessa desigualdade. Por quê? Porque está morrendo mais pobre, o negro, e, infelizmente, isso parece que não sensibiliza algumas das pessoas que estão em posições de comando no Brasil. Mas os teus dados foram censurados quando mostraram essa desigualdade. Exatamente. Quando a gente estava no Palácio do Planalto, prestes a mostrar os resultados do EpiCovid, eu fui comunicado pela assessoria de comunicação do Ministério da Saúde que eles resolveram tirar um slide da minha apresentação. Então, assim, é um episódio bizarro, assim, o slide que mostrava a diferença étnico-racial na infecção por Covid no Brasil. Então, é isso. Existe, no mundo autoritário, um argumento que o pessoal autoritário gosta de dizer é uma forma da gente não mostrar as desigualdades, uma forma da gente não enfrentar as desigualdades é não deixar as pessoas saberem que elas existem. O Brasil, infelizmente, parece ter adotado esse caminho. Obrigado. Bom, parece que no auge da pandemia a Pfizer estava lucrando $65 mil por minuto, né? Então vamos falar um pouquinho disso, de lucros e doença. Será que a gente teria controlado melhor se tivéssemos quebrado a patente? Como que é esse negócio aí da África não ter lugares com, acho que menos de 40% ainda? Não, olha só, esse é um desafio grosseiro que a gente não enfrentou na pandemia. Eu acho que o mundo não enfrentou esse desafio. Não é por acaso que agora o Peter Hotez, americano, que desenvolveu a vacina de baixo custo, sem patente, etc., é cotado para ganhar o Nobel. Por quê? Porque a gente fez de conta que desenvolver a vacina era a solução. E a gente não se deu conta que entre desenvolver a vacina e chegar a vacina no braço das pessoas, tem uma cadeia gigantesca que envolve interesse de corporações, que envolve estrutura de serviço de saúde, que envolve negacionismo, negação à ciência, movimentos anti-vacina que existem no mundo todo. Então, assim, eu acho que a gente foi um pouco ingênuos no processo. E quando eu falo a gente, aí eu tenho que ser crítico à Organização Mundial de Saúde. Nações Unidas,
Achar que o fato de que 3 ou 4 farmacêuticas desenvolveram uma vacina significa que tu vai parar a pandemia na África é ou mau caratismo ou ingenuidade. Não tem outra explicação. Até hoje tem país da África que tem cobertura da vacina da Covid de menos de 10%. Hoje. Faz 1 ano e não sei quanto que nós estamos vacinando no Brasil. 1 ano e 2 meses. Então, assim, exatamente hoje, 1 ano e 2 meses. Estou vendo que hoje é dia 17. Então, assim, não enfrentamos o assunto da quebra de patentes adequadamente, não enfrentamos o assunto da implementação das vacinas e não enfrentamos, para mim, o pior deles, que é o assunto da equidade vacinal. Não é razoável aceitar que tenha país, inclusive vai ser o Brasil daqui a pouco, fazendo 4ª dose na sua população, e tenha país que não fez nem 2 doses. Pensando com a visão da saúde pública, é muito melhor para o planeta Terra que toda a população ganhe 2 doses da vacina do que alguns países tenham 4, 5, 6. Então, é um assunto que nós não enfrentamos adequadamente, infelizmente, Afonso. Foi uma oportunidade perdida bem grande. A gente achava que era melhor do que é, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Então vamos falar um pouquinho desses custos da não ciência, né? O que tem acontecido com as universidades depois de 2016? Como é que você vê o sistema aí público de educação? Não, Afonso, eu acho que aí a gente tem que fazer um recorte super cuidadoso. Exatamente para evitar que chamem de aproveitador, que a fala é partidária. Não. Nós temos uma série de problemas no sistema educacional brasileiro, alguns deles de mais longo prazo, alguns mais recentes. Corte de investimento em educação no Brasil começou em 2014. 2014 foi o ano em que a curva estava subindo e melhorando e começou a cair. Então, corte de investimento foi ali, se intensificou 2015, 2016, nós fizemos todas as manifestações, governo Temer, etc. e tal, muita. No governo Dilma, a maior greve dos últimos anos foi no governo Dilma, depois governo Temer. E segue no governo Bolsonaro, o que é óbvio, né? Um governo que é anti-ciência é óbvio que vai tirar dinheiro da educação. Mas esse é um problema que tem uma característica um pouco mais crônica. Agora, da eleição do atual presidente em diante, começou um outro problema, que é o problema da perseguição à ciência. Um problema de negação à ciência. Por mais que, por exemplo, o Temer tenha problemas, a Dilma tenha problemas, só para falar dos mais recentes, o Temer e a Dilma deixavam as universidades escolher seus dirigentes. Tanto no governo Temer quanto no governo da Dilma, tinha uma capacidade de diálogo no Ministério da Educação, mesmo que com posições ideológicas divergentes, daqui a pouco da minha, ou da tua, ou de qualquer outra pessoa. Agora não. O Ministério da Educação, no começo do governo Bolsonaro, foi exercido o cargo de ministro por uma pessoa que era contra a educação. Então, assim, eu acho que tem aí uma diferenciação. Uma coisa é o ataque mais crônico ao financiamento do sistema de ciência, tecnologia e educação no Brasil. Outra coisa é a questão mais aguda contra a ciência, contra o sistema mesmo, contra a educação. E nós temos que enfrentar os dois problemas. Um deles se resolve no voto daqui a alguns meses, que é essa coisa da anticiência, do negacionismo, de perseguir quem pensa diferente. O outro problema é mais estrutural e é mais difícil de resolver. Nós vamos precisar reorganizar o orçamento público de forma que o investimento em ciência, tecnologia e educação se torne uma política de Estado no Brasil e não uma política que varia de governo para governo. Certo. Bom, vamos falar um pouquinho da relação entre democracia e verdade, né? Acho que a gente aprendeu muito, né? Primeiro porque foi essa educação falha, neoliberal, que elegeu Bolsonaro. Segundo porque surgiu uma espécie de fake mundo, né, onde se pegou assim debates que haviam entre cientistas, se deu ênfase a essas contradições. As pessoas parecem que, ao invés de serem manipuladas por uma grande mídia aí, na verdade cada uma está vendo o seu WhatsApp, então essa fragmentação da informação, né, eu simplesmente não assisto TV, muita gente faz isso. Então, o que a gente descobriu sobre democracia e verdade? Essa é uma pergunta. Essa aí, nós temos 8 minutos, essa aí não dá para responder, mas vamos lá. É excelente a reflexão, tá, Afonso? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive uma sociedade
que perdeu a capacidade, em alguns aspectos, de diferenciar o que é o debate, o que é a divergência, o que é o salutar exercício da democracia e o que é tirania, o que é notícia falsa. Eu gosto de usar o exemplo da Terra plana, não para alimentar a discussão da Terra plana, mas se um estudante meu chegar em sala de aula e me disser que ele acha que a Terra é plana, eu acho que eu tenho a obrigação, como docente, de explicar para ele por que ela não é plana, inclusive mostrar a imagem. O que é diferente de chegar um estudante na minha sala de aula para fazer uma discussão sobre fechamento de escolas durante uma pandemia, que é uma discussão que suscita debate, que tem debate na ciência sobre isso. E o que eu acho que essa visão trazida pelo atual governo tenta é falar como se fosse a mesma coisa. É a mesma coisa discutir se a Terra é plana ou não, tem dois lados, ou discutir se fechar a escola é melhor ou não, se a máscara... Entende? Não, tem perguntas científicas que são razoáveis, que são legais, que são importantes. E tem coisa que é só negacionismo, é só notícia falsa mesmo. E eu acho que a política que foi instituída no Brasil é uma política de tentar dizer que tudo tem dois lados. E não é por acaso que estão voltando a falar de nazismo. Se a gente olhar num cenário macro, e eu não gosto de fazer a entrevista muito, levando para esse lado muito macro, porque eu fujo um pouco do tema, mas eu acho que aí nós temos que fazer para responder essa tua pergunta que é tão importante. Não é por acaso que as pessoas estão voltando a falar de nazismo. É porque essa gente que adoeceu nesse nível acha que, inclusive, para nazismo, nós temos que ter dois lados. Nós temos que ouvir o cara que é a favor do nazismo. Daqui a uns dias nós vamos ter que dizer, não, nós temos que tolerar o cara que vier na TV com atitude racista ou homofóbica. Não! Essas coisas é combater elas. Não é ouvir os dois lados. É crime. Senão nós vamos dizer assim, o cara assassinou a minha filha. Não, mas nós temos que ouvir o lado dele de por que ele assassinou. Não. Tem que ser preso. É óbvio que tem que ser preso. Então, assim, eu acho que o momento atual... Por quê? Vamos ir um pouquinho mais para trás. Não tem nenhum sustento que está por aí no Brasil hoje. A única forma de isso aí se manter é gerando uma confusão na cabeça das pessoas e entrando em teoria da conspiração. E é isso que eles fazem. Então, assim, eu acho, Afonso, que a gente deveria ter aprendido muito sobre democracia nesse momento. E o que a gente deveria ter mais aprendido é a ter saudade do debate Lula-Fernando Henrique, do debate Aécio e Dilma, qualquer um desses. Por quê? Porque esses debates, eles discutiam formas de ver o país, uma forma mais liberal, de maior papel do setor produtivo, menor papel do Estado ou maior. Isso é uma discussão válida para uma sociedade. Não é válido para uma sociedade nós discutir se vacina vai matar as crianças ou não, se a Terra é plana ou não. Isso não é discussão. E a gente tinha que ter a capacidade de o Brasil ser sóbrio o suficiente para daqui a alguns meses voltar a fazer a polarização que faz bem para o Brasil, que é a polarização de um projeto mais de Estado maior, um projeto de Estado menor, e aí se disputar naturalmente nas urnas o que a população prefere em cada momento. Eu prefiro eleger o Dória agora, ou eu prefiro eleger o Lula, ou eu prefiro eleger o Ciro, ou talvez até o Moro. Isso. Agora, tem uma outra coisa aqui que não é um projeto de país. Isso é um projeto de antipaís, é um projeto de corrupção, é um projeto de anticiência. Nós teríamos que ter a capacidade de separar isso e, infelizmente, não tenho visto sinais disso. Obrigado. Nós temos um tempinho ainda e eu vou te perguntar sobre o Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Porque havia um momento em que havia como uma peleia, aí, uma briga entre prefeitos e governador, apesar dessa presença tão grande da Universidade de Pelotas e etc. O Rio Grande do Sul queimou a largada, Afonso. É a melhor forma de te responder. O Rio Grande do Sul teve indicadores excepcionais até setembro do primeiro ano da pandemia. Se o Rio Grande do Sul fosse um país até setembro de 2020, o Rio Grande do Sul tinha um dos melhores resultados do mundo. Baixíssimo percentual de óbitos, medidas bem pensadas, bem executadas. Aquilo que eu te falei, a Anitta, o Felipe Neto, o pesquisador, o governador, todo mundo falava a mesma coisa. A partir da eleição municipal daquele ano de 2020, o Rio Grande do Sul entrou na mesma situação do Brasil. E aí destruiu a política do Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul entrou num processo de disputa, o bolsonarismo veio para dentro da eleição municipal e o bolsonarismo é o anti-ciência, é o pró-vírus, e aí o Rio Grande do Sul, hoje, se fosse um país, teria um dos piores desempenhos, assim como o Brasil tem. Então, assim, o Rio Grande do Sul sucumbiu ao fato de pertencer ao Brasil, assim como a grande maioria dos estados do Brasil sucumbiu. Mesmo estados que têm posturas excelentes nessa pandemia, Maranhão, por exemplo, ouviu a ciência do primeiro ao último dia. Ainda assim, o Maranhão, se fosse um país, não tinha um resultado ótimo, porque o Maranhão está dentro do Brasil. Todos os nossos estados estão dentro do Brasil. E o Brasil é o problema no enfrentamento da pandemia, não é o estado. Não é um estado específico. Pedro, eu agradeço muito, eu sei que você é muito ocupado, né? Não foi fácil a gente conseguir o horário. Espero que você seja presidente do Brasil. Não. E agradeço a todos que estão assistindo aí, esse programa é gravado, se quiserem deixem comentários aqui embaixo e o Pedro com certeza responderá, né, Pedro? Afonso, eu queria te agradecer em primeiro lugar pela oportunidade, te pedir desculpas pela correria. Eu gosto que a gente tenha a oportunidade de fazer uma boa discussão. Fizemos aí 30 minutos hoje quase. Certamente poderíamos ficar falando muito mais tempo. Talvez tenhamos a oportunidade de fazer isso novamente mais para frente, talvez até presencial e aí transmitindo. Mas, assim, obrigado pelo convite. Não quero ser presidente do Brasil. Se eu for presidente do Brasil de Pelotas, time de futebol, já estou feliz. Te agradeço muito, meu amigo. Foi um prazer estar aqui contigo. Um grande prazer. Obrigado a todos que estão assistindo e até a próxima. Obrigado, viu?